Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, professor Thiago Pereira para falar com você hoje sobre a Inconfidência Mineira. Você sabe o que foi a Inconfidência Mineira? É um assunto tão falado, um assunto tão estudado e é obviamente comemorado ou lembrado aí neste dia 21 de abril. Pois bem, a Inconfidência Mineira foi um acontecimento que acaba envolvendo o período colonial brasileiro aí nos últimos momentos, nos últimos suspiros do antigo regime ou antigo sistema, o sistema colonial. A gente está falando de um período em que não apenas a Europa, mas também o Brasil vivia muitas convulsões sociais, políticas, econômicas e culturais, proporcionadas por uma mudança de um pensamento filosófico conhecido como iluminismo. Proposta, ou melhor, as propostas que o iluminismo tinha. Essas ideias chegaram no Brasil de uma forma assim muito ampla, principalmente considerando o seguinte: uma boa parte dos brasileiros que estudavam aí na Europa, porque era uma moda, era legal mandar os filhos para estudar na Europa, estavam aí em Coimbra. O mais interessante é que assim, não apenas quaisquer brasileiros, considerando aí, que em média até 1760, 1770, 1780, cada ano tinha aí, entre 10 a 20 jovens do Brasil estudando aí em universidades na Europa, aproximadamente aí, 10 deles saíam exclusivamente de uma região, a região mineradora. Então nós estamos falando aí de jovens, por exemplo, membros da elite, como por exemplo José Joaquim da Maia, José Álvares Maciel, que foram dois personagens importantíssimos aí na Inconfidência Mineira, que estudavam na Europa. Para você ter uma ideia, o José Joaquim da Maia teve contato com Thomas Jefferson, um personagem importantíssimo lá da realização da nação americana, do surgimento dos Estados Unidos depois aí do seu processo de independência, depois de 1776. Então, só para você ter uma ideia de que essa elite brasileira estava na Europa e estava tendo contato com essas ideias iluministas. É claro que entre os ideais iluministas estava aí a preconização do fim do absolutismo e também do fim do mercantilismo, duas sistemáticas aí que praticamente tinham uma relação muito íntima, que criava então o Estado absolutista, e com isso mantinha aí a figura do rei governando, mantinha a figura do rei no lugar de principal pessoa, principal figura política. E o Brasil vinha passando por problemas a partir da segunda metade do século XVIII, onde há uma diminuição significativa da quantidade de exploração de ouro retirado aí de Minas Gerais, e o governo português começa então a fazer o seguinte: nós precisamos urgentemente de mais ouro. Se não tiver mais ouro, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar a cobrar os impostos que a galera tá devendo. E aí como é que fazia para cobrar imposto de uma forma só? Vamos cobrar a derrama. Inclusive tem um post aí no meu Instagram, @professor Thiago Pereira. Você que não me segue, vai lá dar aquela moral, tá? Falando sobre a diferença, inclusive, sobre derrama, degredo, e aí tem uma terceira letra D, que eu quero ver você indo lá no Instagram para ter esse conhecimento, certo? Tá, mas o que seria então a Inconfidência Mineira? Essas ideias chegam em Minas Gerais. Nós sabemos que Minas Gerais, a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, já tinha passado por algumas agitações lá no começo do século XVIII. Estou falando do quê? Estou falando da Guerra dos Mascates, que acaba envolvendo também a região mineradora, e, é claro, a revolta de Vila Rica. Fica tranquilo que logo, logo vou fazer um vídeo falando aí dos conflitos nativistas no Brasil, tá? No caso aí de Minas Gerais, desses dois movimentos aí, a Guerra dos Mascates e a revolta de Vila Rica, a gente sabe que isso tudo acabou fazendo com que a sociedade mineira ficasse aí convulsionada socialmente. Então, já tem aí uma espécie de animosidade, raiva aí dentro do povo mineiro, principalmente porque os abusos cometidos pelo governo português em relação a nós precisamos pagar tanto imposto, sem tanta taxa. E aí nós vamos ter uma relação direta com os inconfidentes, ou seja, aquelas pessoas que se envolveram com o projeto do que viria a ser esse movimento todo aí em Minas Gerais, que tinha como seguinte objetivo, dentre os mais nobres objetivos, transformar aí Minas Gerais em uma república e se separar
de Portugal. Ó, nós não temos mais nenhuma relação, a gente não quer mais relação com nada. Claro, de Minas Gerais, o projeto ia se expandir para o Rio de Janeiro, tá? Só para você ter uma ideia, um dos inconfidentes que muitas vezes não é comentado, não é falado nele, o poeta Tomás Antônio Gonzaga, poeta e ex-ouvidor. Ele seria escolhido para governar provisoriamente e depois teriam-se processos eleitorais para que então outras pessoas viessem a governar essa república, esse novo território chamado de Brasil. Além disso, tinha também como nobre objetivo implementar fábricas de tecido, ferro e pólvora, que seria muito interessante para dinamizar a economia do território brasileiro. Além disso, seriam estabelecidas também milícias populares sem a obrigação, sem aquela necessidade de ter o alistamento militar obrigatório. Não, quando precisar, nós temos aí as milícias. Também seria estabelecida uma moeda genuinamente brasileira. Além disso, seria dado um fortíssimo estímulo à produção agrícola. E, é claro, muito interessante, e que acaba tendo uma relação direta com os inconfidentes, dentre eles, pessoas muito importantes, como, por exemplo, nós temos aí o camarada que era o comandante do destacamento dos Dragões, o comandante Francisco de Paula Freire de Andrada. Além dele, nós temos Padre Toledo, Alvarenga Peixoto, Padre Rolim, Cláudio Manuel da Costa, Cônego Luiz Vieira, Joaquim Silvério dos Reis, que vai ser a pessoa que vai delatar o movimento, e, é claro, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que é a figura mais icônica, que é aquela figura mais popularizada. E por que foi a figura mais popularizada? Se a gente perceber, todos os inconfidentes tinham ali os seus motivos peculiares para entrar na revolta, para participar dessa revolta. Todos eles tinham ali alguma situação, como, por exemplo, a gente está falando aqui de Alvarenga Peixoto, que era um minerador, ele tinha como motivação entrar para que, olha, se eu não precisar mais pagar imposto, já visto que um dos objetivos era dar uma perdoada, o perdão de todas as dívidas dos inconfidentes, tem então um objetivo particular. Tiradentes também tinha os seus objetivos particulares, porque ele estava perdendo aí o destacamento dos Dragões da Serra da Mantiqueira, no qual ele era comandante. E tá, mas por que Tiradentes? Porque, além de ser alferes, nas horas vagas, ele tinha aí um outro ofício, a profissão de dentista, daí que vem o seu apelido, Tiradentes. E aí, por que se lembra o dia 21 de abril como o dia do Tiradentes? Se o movimento ele vai acabar acontecendo lá no dia 18 de março de 1789. Não é que o movimento aconteceu em 18 de março. É que o seguinte, contando com o líder, o comandante do destacamento, comandante dos Dragões, aí o Francisco de Paula Freire, que ele ia participar do movimento. Olha, tá envolvido, então beleza. Então nós temos aqui militares. Imaginando que também a população ia aderir, os inconfidentes esperavam o governo português, claro que representado aqui no Brasil pelo Visconde de Barbacena, que estava endurecendo cada vez mais para o lado de quem devia. O governo português decretaria a derrama, ou seja, cobrança dos impostos atrasados. Quando então o Visconde de Barbacena falou assim, olha, nós não vamos mais cobrar a derrama. E ao mesmo tempo, Joaquim Silvério dos Reis estava delatando aí todos os envolvidos com a Inconfidência. Eles foram presos 18 de março de 1789. E aí, depois de algum tempo, depois de alguns anos, lá em 1792, lá no dia 18 de abril de 1792, depois de uma devassa, tá? Que é essa investigação, foi feito aí um inquérito para saber quem é que estava, quem é que não estava envolvido. Aí sai lá a seguinte ideia, olha, boa parte deles aqui serão executados. E aí foi feita toda aquela encenação digna de uma monarquia absolutista, nossa, que negócio importante, porque nós vamos executar traidores. E aí na época quem governava Portugal era a Dona Maria I, conhecida como Maria a Louca. E aí com isso sabemos que somente o Tiradentes é que foi executado. Também para sua execução foi preparado ali um patíbulo, aquele local onde foi colocada a corda, onde ele foi enforcado. E ele vai dizer, inclusive, aí uma das suas últimas
palavras, que ele vai falar aí para o padre que pediu para ele quais seriam suas últimas palavras, ele disse: olha, eu morro feliz porque eu não entrego aqueles a quem eu acabei influenciando. Dizendo, é claro, que Tiradentes teria influenciado todos os outros. Quando de fato nós sabemos que os inconfidentes, os envolvidos, eles tinham as suas próprias motivações. Resultado, ninguém saiu à rua, não contaram com a população, foi um movimento que não acabou acontecendo. E aí, é claro, nós temos que lembrar também de uma coisa: não existia um ponto em comum entre os inconfidentes sobre o que fazer acerca da escravidão. Tiradentes defendia a abolição completa da escravidão. Já outros inconfidentes não tocavam muito aí nesse assunto. E a figura de Tiradentes? Por que ele é considerado então como herói? Ele foi construído, a figura de Tiradentes como herói, foi construído principalmente a partir da República. Porque na visão do Império, uma pessoa, durante o período imperial brasileiro, durante o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II, a visão de que alguém que lutava, defendia o Brasil contra a monarquia a favor do Império, não foi muito cultuada, não foi muito colocada aí em destaque. Já no caso da República, nos primeiros anos da República, ainda em 1892, como nós temos aí gravuras, nós temos imagens, nós temos aí boa parte das telas pintadas representando aí o enforcamento de Tiradentes, inclusive é associada a figura dele, uma figura aí messiânica, onde ele vai ter até uma aparência com Jesus Cristo, a barba, cabelo. Ele é tido então como esse herói nacional, porque no período republicano havia essa necessidade de se construir esse imaginário, esse ideário, para que a população brasileira tivesse então o quê? Uma relação maior com a República. E nada melhor do que pegar Joaquim José da Silva Xavier. Claro que ao longo da história republicana, vários outros indivíduos e ícones foram escolhidos para tentar criar no povo brasileiro a ideia de um sentimento de pertencimento à nação. Pois bem, a Inconfidência Mineira não deu certo. Claro que mais à frente nós temos a Conjuração Baiana, a Revolta dos Alfaiates, e isso, de uma certa maneira, serve, querendo ou não, acontecendo ou não, tendo aí os seus objetivos incompletos, acaba servindo de inspiração para que o povo brasileiro não fique acomodado, não olhe também apenas para os seus próprios interesses, para os seus interesses particulares, trabalhe para um todo e principalmente para um futuro muito melhor para essa nação, que eu tenho certeza que tem muito a dar. Beleza? Ficamos aqui então lembrando dessa data extremamente importante, que é o dia 21 de abril. E é claro, eu tenho que pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, coloca aqui também qual é o próximo assunto que você quer que eu fale. Beleza? Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Um beijo grande e até mais.